Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos, qualidade na sua mesa, com inspeção do Ministério da Agricultura. Oi, tudo tranquilo? Pronto para mais uma viagem pelo conhecimento? Então vamos falar sobre museus. Vamos contar a história de Versalhes, na França, que é um dos maiores do mundo e vive em manutenção. Aqui em Juiz de Fora, o Mariano Procópio é um exemplo das consequências de não se investir em preservação. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. A imponência que marcou gerações de soberanos é uma herança do antigo regime na França e uma marca do absolutismo de Luís XIV, o Rei Sol. O Castelo de Versalhes começou a ser construído em 1664, a partir do pavilhão de caça do pai dele, Luís XIII. Em 1682, a corte francesa se transferiu para o Palácio Grandioso, considerado um dos maiores do mundo. Luís XV herdou a paixão do bisavô e fez alguns acréscimos à construção. Luís XVI também deixou algumas contribuições, e foi no governo dele que a ostentação e os abusos da nobreza geraram revolta. A Revolução Francesa, em 1789, acabou com quase um século de mordomias às custas da miséria da população. A cineasta Sofia Coppola imortalizou no cinema uma das personagens mais polêmicas da história, a rainha Maria Antonieta. A jovem austríaca era vaidosa e criou um governo paralelo, movido a festas e gastos elevados. O filme mostra ainda o fim da monarquia, a revolta que levou a rainha à guilhotina. Mesmo com a derrota de Napoleão, Versalhes nunca mais foi o mesmo. O castelo no subúrbio de Paris foi transformado em museu em 1837, para lembrar e homenagear as conquistas francesas. Quando a gente chega no Palácio de Versalhes, um dos museus mais visitados do mundo, a primeira reação é de deslumbramento diante de tanta história preservada. Mas aí a gente começa a notar alguns detalhes. Por exemplo, quem vem de carro tem uma área enorme para estacionar. Pode chegar com conforto, sem problemas de congestionamento. Já aqueles turistas que preferem vir de ônibus também não passam aperto, não. Olha só o tamanho desse estacionamento. 8 milhões de pessoas por ano aproveitam a infraestrutura turística. Elas têm todo tipo de informações à disposição. Recebem folhetos com mapas do palácio e contam com lanchonetes, banheiros e lojas de souvenirs. A visita exige tempo e os números explicam por quê. São 7.700 quartos, 2.153 janelas, 1.250 lareiras, 6.352 chaminés, 567 escadas e 700 hectares de parque, o equivalente a 700 campos profissionais de futebol. Os detalhes arquitetônicos da fachada se misturam com telas de proteção e andaimes. Os visitantes descobrem aos poucos que Versalhes está em constante manutenção. Em alguns monumentos há fotos e explicações sobre a história e a importância deles. O jornalista e historiador Douglas Fazolato explica que essa é uma tendência imitada em vários países, inclusive o Brasil. A nossa ideia de restauro visitável vem, inclusive,
de uma visita à Europa, no qual eu fui observando como eles se comunicavam, como os museus se comunicam sobre as ações que estão acontecendo. Então, pode ser numa igreja que está restaurando uma única capela lateral e ali estão todas as informações ou o acesso durante aquela sessão que possa permitir conhecer o processo, ou até mesmo alguns museus que hoje têm suas reservas abertas à visitação pública. E a gente achou interessante isso, porque essa questão, tipo Versalhes, lá o museu está sendo reformado. Quando está restaurando por fora as galerias, você vê os andaimes, tudo direitinho. Eles não escondem isso. As pessoas visitam e entendem cada pedaço que está sendo restaurado. Isso é uma estratégia hoje usada nos museus? Isso é amplamente usado na Europa, nos Estados Unidos. Isso nos inspirou a criar um programa de restauro visitável. É assim que se faz. As pessoas têm que estar convivendo com a rotina de um restauro. Elas têm que compreender por que aquele espaço, naquele momento, está fechado. E aí é de transparência, uma ação de transparência e de educação patrimonial. Eu acho que tem benefícios para todos os lados e é fundamental. Inclusive nos próprios jardins. Versalhes tem um dos jardins mais maravilhosos da Europa. No próximo bloco, vamos falar sobre o Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora, que sofreu as consequências da falta de investimentos em manutenção. A história do primeiro museu de Minas Gerais começou no século XIX. O engenheiro Mariano Procópio recebeu o desafio de construir uma estrada que agilizasse as viagens entre a capital do Império no Rio de Janeiro e as Minas Gerais. As obras da União Indústria começaram em 1856 e foram concluídas 5 anos depois. Para hospedar o imperador na época da inauguração, ele construiu a Vila Ferreira Lage, mas ela não ficou pronta a tempo. Só que 8 anos depois, Dom Pedro II voltou a Juiz de Fora e finalmente conseguiu se hospedar aqui no Castelinho, que ficava no alto de uma colina. O Douglas Fazolato é o diretor do museu e tem algumas curiosidades a esse respeito. Fala um pouquinho pra gente dessa época de construção, da inauguração dela. É uma casa no estilo neo-renascentista e muito curiosamente feito por um engenheiro, um arquiteto alemão, o Carlos Augusto Gambis, que teve no Brasil entre 1858 e 1862. Ele construiu também as estações da Estrada União Indústria e a casa, o acabamento não ficou pronto em 1861, o que só veio a concretizar no ano seguinte. Portanto, o imperador se hospedou na casa térrea, na parte baixa do parque. Mas mesmo assim ele ficou impressionado com a construção, disse que era a mais coquette habitação da época. E depois ele teve essa oportunidade de vir a se hospedar aqui, entre elas em 1869, para a inauguração da Escola Agrícola União Indústria. Me conta um pouquinho, foi uma visita importante, fez parte da história de Juiz de Fora? Fez parte da história do Brasil, era um símbolo do desenvolvimento do Império, dos investimentos que se estavam se proporcionando à população naquele período. Era um período de expansão, era um período para escoar a riqueza, principalmente o café. Isso tinha uma importância fundamental para o Império Brasileiro, que se concretizou em 5 anos. Esses 5 anos foram também um prazo recorde para aquele período, tanto é que Juscelino Kubitschek depois se inspirou nesses 5 anos de execução para criar o Plano Rodoviário Nacional, justamente lançado no dia 12 de abril de 1956, data em que começou a obra da União Indústria, inspirada no Mariano Procópio,
que ele acreditava ser o homem mais importante de Minas Gerais no século XIX e que o inspirou em seus projetos de construção de estradas. Inspirou também o filho dele. O museu, a vila, ela foi transformada em museu pelo Alfredo Ferreira Lage, que era filho do Mariano e queria homenagear o centenário de nascimento do pai dele. Ele tinha muitas coleções, a parte histórica, de ciência natural, tudo veio do Alfredo. O Alfredo, na realidade, começou a colecionar aos 8 anos de idade com minerais, mas incentivado pelo próprio ambiente familiar e pela própria coleção que o pai um dia teve. Ele se inspirou também numa exposição realizada pelo Mariano Procópio ainda na década de 60, em Juiz de Fora. Então, isso e a vivência, sobretudo na Europa, no qual ele se aprimorou, com aula com os especialistas em artes e até mesmo egiptólogos. Uma espécie de ato de mecenato? Claro que foi um ato de mecenato em transformar em pública uma coleção privada. Foi um exemplo para todo o Brasil. Isso tem um papel emblemático na constituição dos museus brasileiros, que obrigou o próprio Estado brasileiro a criar os seus museus. Me fala um pouco da importância do acervo que vocês têm aqui hoje guardado. Nós temos um acervo nacional de relevância internacional que é reconhecido em todo o meio, mas a cidade tinha uma visão equivocada de que isso daqui fosse o Museu de Juiz de Fora da cidade de Juiz de Fora. E ele não foi constituído dessa forma. É um museu nacional, como dito, de relevância internacional em Juiz de Fora, o que, aliás, aumenta a nossa responsabilidade com a gestão deste espaço. Por falar em responsabilidade com gestão, o museu está fechado desde 2008 para restaurações. Em outros lugares do mundo, a gente observa que as obras são conciliadas com visitação. Por que isso não foi feito aqui? Olha, há casos e casos. O ideal é que nenhum museu seja fechado, nenhum deles. Que as obras aconteçam por espaços, por renovação de um espaço, por intervenções de manutenção. Infelizmente, não é o caso do Museu Mariano Procópio. Devido à própria ação do tempo, às intervenções indevidas e falta de manutenção, chegou-se ao limite máximo. E aí, em 2008, por decisão da direção, que não cabia outra solução, dado ao caso em que se encontrava, foi preciso fechar para garantir a segurança dos prédios, do acervo, mas sobretudo das pessoas, servidores e visitantes que estavam em risco. Então, era necessário uma decisão radical para se restaurar e reabrir este museu com a importância que ele merece. É uma situação de responsabilidade com o patrimônio, de se restaurar e não mais maquiar. Maquiar é um resultado que ninguém quer, porque a deterioração o acompanha em breve tempo. Então nós estamos fazendo todas as obras com rigor técnico e mesmo durante as obras, com a retomada agora com mais uma fase, nós vamos ter um acompanhamento através das visitas programadas, o restauro visitável, em que será possível o cidadão conhecer o que está se restaurando, como está restaurando, numa ação de educação patrimonial, que ao mesmo tempo, além da transparência, da educação, da difusão, ele também vai estar se tornando um agente para preservar não só este, mas todos os bens que esta cidade, que todo o entorno deve preservar. Futuro, como impedir que isso se repita? Como garantir políticas de investimento nos museus? Olha, o documento primordial em qualquer museu é ter um plano museológico definido, e o que nós estaremos iniciando agora em breve, que teremos metas de gestão, de preservação, mas, sobretudo, não adianta restaurar se você não tiver uma gestão de manutenção desta obra, se você deixar que, com o tempo, vá se perdendo. Qualquer obra, seja na nossa casa, seja no museu ou numa praça,
ela precisa de manutenção, ela precisa de cuidado. Então, acho que o fundamental é ter um plano diretor para todas essas ações, tanto das intervenções como a gestão diária de um espaço, inclusive até mesmo educativo, formas de difusão. Isso são pontos importantes e referenciais para uma boa gestão de qualquer espaço museológico. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância do Parque do Museu Mariano Procópio. Quem visita o parque pode ter, antes de curtir toda a beleza natural, uma aula rápida de história. Dentro da campanha Eu e o Museu, foram montados todos esses quadros. Aqui estão relatos sobre a história do Museu Mariano Procópio e reprodução de algumas assinaturas de personalidades. Aqui a gente encontra, por exemplo, alguns presidentes da República, como Washington Luiz, mais embaixo Juscelino Kubitschek, Arthur Bernardes, aqui do lado Getúlio Vargas e também fotos antigas, como essa da visita da família imperial, ainda com Dom Pedro II, ao museu, e visitantes ilustres também, a atual família real brasileira, os Orleans e Bragança. Muitos quadros, mais presidentes, muita história para contar. E como que era o parque da sua infância? Antigamente tinha mais bichinhos, hoje não tem. Tinha os macaquinhos, a capivara, as tartarugas. Tá, mais ou menos O isso. que mais gosta aqui? Por que o senhor sempre volta? É a calma desse parque, né? O aconchego, né? Que a gente sente aqui, sente bem. Laura, o que você mais gosta aqui no museu? Eu gosto do parquinho. 3 gerações curtindo o parque. Isso aí. Nós 3, né, filha? Que recordações que você tem daqui da idade dela, da infância? Não, eu não sou daqui. Mas quando eu vim pra cá, eu já era um pouquinho maior. Mas muito gostoso, né? O contato da criança com os bichos, com os animais, a vista, a possibilidade, né, de estar próximo deles, assim. Um lugar para curtir a família e a natureza. Com certeza. No parque a gente encontra algumas curiosidades da botânica. Essa árvore, por exemplo, que tem folhas que lembram uma bananeira, é originária de Madagascar. O nome dela é Árvore do Viajante e foi dado porque nessas bainhas das folhas se acumula muita água, que ajudava a matar a sede de quem estava viajando. Entre os monumentos, há uma homenagem do povo de Juiz de Fora à princesa Isabel. Olha, o projeto do parque era de se fazer uma espécie de um jardim botânico com as espécies raras. Esse foi o projeto do Mariano Procópio, que conhecia cada espécie, cada flor que ele encontrava. Dizia-se que uma visita com ele pelo parque era melhor do que uma lição com qualquer botânico. E aqui ele reuniu todas essas espécies raras da flora brasileira, ou seja, o nosso primeiro jardim botânico, né? Mas esse projeto é atribuído ao francês Auguste Glasiou. Antônio Carlos cuida da saúde, enquanto admira o ponto turístico preservado. Mas aqui é um lugar, eu acho, o lugar mais adequado a caminhar, porque a pista, que é o lugar mais seguro e tal, o pessoal vem mais... É bonito, né? É muito bonito, bonito mesmo. Aqui é... Antônio se exercita em torno do lago, onde as aves ocupam as ilhas antes habitadas por macacos. Elas passeiam serenas de um lado para o outro. Os cisnes negros parecem fazer pose para as lentes dos visitantes. O cenário encanta com o verde, a tranquilidade e a história guardada em cada trilha. E foi o lugar escolhido pela Priscila para as fotos do álbum de casamento. Como ela se casa hoje à noite, não vamos mostrar o vestido para não estragar a surpresa. Priscila, por que o museu para esse momento tão importante da sua vida? Eu escolhi o museu porque a minha infância toda eu passei nele e eu moro aqui do lado. Ele é o quintal da minha casa e ele é muito especial. Vir aqui me traz uma coisa muito gostosa, que seja para fazer uma caminhada, para trazer um sobrinho. É sempre muito bom estar aqui. E agora imortalizado no seu álbum de casamento. Com certeza, com certeza. Tem que levar um pouco da nossa história, né? Com um cenário desses, é fácil fotografar ou é um desafio conseguir imortalizar todo esse lugar? É sempre um desafio, mas como é uma questão de luz e o cenário ajuda um pouco, acaba que tudo se junta e funciona direitinho. E se depender da administração do museu, o parque vai fazer cada vez mais parte da vida dos juiz-foranos e dos turistas. E é preciso que a população reconheça essa importância. Então nós temos um trabalho constante de uso,
de frequência, para que a população se aproprie deste espaço, para que ela tome conta deste espaço, que ela usufrua deste espaço. Nós viajamos para vários locais fora do país e pagamos para entrar em parques que não chegam aos pés deste que nós temos na cidade. Que a entrada é gratuita, os banheiros são gratuitos, que nós temos segurança, nós temos vigilância, nós temos uma programação cultural, educativa e estamos em constante trabalho para a melhoria das condições do seu funcionamento. Agora, é um trabalho de longo prazo, para que as pessoas percebam a diferença de uma praça qualquer para este jardim tão importante, tão reconhecido pelos especialistas brasileiros. Eu sou suspeita para falar porque adoro visitar museus e parques. Se você nunca foi ao Mariano Procópio, fica a sugestão. O parque funciona de 8 da manhã às 6 da tarde, de terça a domingo. Um ótimo final de semana para você e até o sábado que vem, a partir de 1 da tarde.